Olá, boa noite, a paz para todos. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar todos os papais, cada papai da Palavra da Vida, que o Senhor venha abençoar cada um, amém. Que vocês possam crescer a cada dia na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar aqui com os irmãos um versículo que se encontra lá em Efésios 3:20. Acharam? Vamos lá. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu posso dizer hoje que eu vivo esse versículo, porque quando o meu esposo Germano não conhecia Jesus ainda, o que eu mais pedia para o Senhor era a salvação do meu esposo. Glória a Deus. E o Senhor, Ele é fiel, e Ele me deu muito mais do que eu imaginava. Amém. Porque eu tinha fé que ele ia ser salvo, mas eu não imaginava que em tão pouco tempo de conversão ele ia ser essa bênção. Eu não imaginava que em tão pouco tempo ele ia falar tanto não para o mundo. Eu não imaginava que em tão pouco tempo ele ia se dedicar tanto na obra do Senhor. Deus é bom. E eu estou falando isso não para engrandecer ao Germano, né, meu marido. Eu estou falando isso para que a cada vez mais o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja exaltado, porque só Ele é digno, né, de toda honra, todo louvor. E se tem alguém que está assistindo ou ainda vai assistir essa live que ainda não conhece a Jesus, nos procure o nosso pastor José Aparecido, que a gente vai apresentar vocês. Vocês vão conhecer um Jesus que aqui fala, né? Um Jesus que é poderoso. Ele nos dá muito mais do que a gente possa imaginar, Ele dá muito mais do que a gente peça. E eu só tenho a agradecer a Deus, porque o Senhor tem abençoado o meu lar, a minha família. Eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando de vida eterna. Aleluia. Estou falando de salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu queria compartilhar aqui um outro versículo que também se encontra em Efésios 6, do 1 ao 2. Que fala assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Isso serve para todos, principalmente para os jovens. Hoje o Cido mencionou na escola dominical, né, do pai dele, que não está mais aqui. Eu também, infelizmente, esse ano eu não tenho meu pai aqui presente, porque o Senhor recolheu ele. E muitas coisas eu me arrependo de não ter falado para ele, de não ter obedecido mais ele. Então vocês, cada um que tem o pai de vocês, amem, honre, porque vocês vão estar só recebendo bênçãos, porque essa é a vontade de Deus, que vocês obedeçam aos vossos pais, porque depois que eles se forem, não adianta mais. E é isso. Agora eu vou chamar o grupo do louvor, que a gente está louvando e engrandecendo ao nosso Senhor. Amém. Graças a Deus, igreja. Amém. Sua glória me ajuda.
Justiça e igualdade.
nós ganharmos, que nós possamos, Pai, ser merecedores de Ti, Senhor. Glória a Deus. Que tudo seja feito para Ti, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Toda honra e louvor seja sempre para o nosso Senhor. Agora eu vou chamar o nosso pastor Cido, que ele vai estar ministrando a palavra. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui com a família Palavra da Vida para engrandecer e exaltar o Teu santo nome, Senhor. Que o Senhor use a vida do pastor Cido, que não seja ele, Senhor, mas o Teu Espírito Santo, e possamos estar de coração atento para ouvir e aprender da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa é podermos louvar ao Senhor. Aleluia. E dizer que a justiça de Deus é boa e por isso a igreja do Senhor o adora. É bom ser chamado de verdadeiros adoradores do único Deus verdadeiro, chamados para proclamar a virtude daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus realmente é bom. Deus realmente é muito bom. Meus queridos e queridas, abram suas Bíblias sagradas lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 26. Vamos continuar aprendendo até a vinda de Jesus e vamos nos despertar no poder do Espírito Santo para sermos praticantes da palavra de Deus. Amém? Tiago, todo mundo abriu? Todo mundo achou? Tiago, ainda estou ouvindo barulhinho de Bíblia, de folha de seda. A irmã Débora fez assim, a gente espera assim, isso é muito bom. Tiago está lá no Novo Testamento, lá depois de Hebreus. Tiago, capítulo 2, o versículo é do 14 ao 13, ao 26, perdão, voltando para trás. Tiago 2, do 14 ao 26, vamos ler? Hoje é muito querido, obrigado, Deus abençoe. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Acaso semelhante fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também é a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito,
Foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu as Escrituras, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer, te louvar, queremos bendizer o teu nome, Senhor. Pois o Senhor tem nos ensinado a vivermos e prosseguirmos nesta caminhada cristã, Senhor, vivendo de conformidade com a Tua palavra, com a Tua vontade. E nesta noite, ó Pai, que o Senhor continue nos ensinando, que o Senhor continue falando ao coração do Teu povo, que o Senhor continue a despertar as pessoas para Te buscarem, Senhor, para se renderem diante da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, fale ao coração deste povo, Senhor, que estará e estão ouvindo, Senhor, esta live, Senhor, como o Senhor falou ao meu coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Texto maravilhoso. Nós temos trabalhado aí o texto de Tiago. É um texto extraordinário para as nossas vidas. É um texto fantástico. É com a palavra de Deus que nós aprendemos a crescer na graça e no conhecimento. É com a palavra de Deus que nós aprendemos a entender a vontade de Deus. O título dessa mensagem é: a fé vem acompanhada de uma ou de ação. A fé, ela gera em nós uma ação. Pela fé, Abraão creu e saiu em busca de uma terra. A meretriz Raabe, tudo pela fé. A fé é a força motora que faz com que a obra de Deus aconteça na terra. Dia 16, iremos falar um pouco disso. Vocês vão ver a igreja, o templo no qual nos reunimos, como está diferente. Vocês estão vendo agora pela live. Vocês vão ver a fé posta em ação. Mas o texto fala sobre fé e sobre ação, sobre fé e sobre obra. E ele diz que simplesmente, se você diz que tem fé, mas não tem obra, a tua fé é morta. E aí o texto diz: agora, mostra a tua fé sem obra, e eu vou te mostrar as minhas obras pela fé. É algo interessante, porque muitas pessoas dizem ter fé. Vivemos em um tempo igualzinho ao período de Tiago. Igualzinho ao período de Tiago. Não é diferente, meus irmãos e irmãs e amigos que estão ouvindo, não é diferente. Lembre-se de uma coisa: Deus é Deus e será sempre Deus até quando Ele quiser, pois Ele é eterno. Ele é Deus eternamente. O homem é homem desde o Gênesis e será até a vinda de Jesus, e eternamente será homem. Também Satanás é Satanás desde o princípio até. Mas veja, não mudou, então não é tempos, é períodos, épocas diferentes, séculos diferentes. Mas o homem é homem. As ações são ações desde o princípio, não tem diferença. Hoje nós temos a tecnologia, eles não. Muitas pessoas dizendo que tem fé em Deus, mas fé vazia.
por causa das suas ações. Muitas pessoas dizem: eu tenho Deus comigo, mas é vazio, pois não tem ação. Então, Tiago está nos chamando a nossa atenção para nós nos voltarmos a um Deus em que, além de nos dar a fé, Ele nos dá a capacidade de prover essa ação, capacitado por Ele. Veja, um pernambucano, nordestino, de uma cidade de Belo Jardim, vem para São Paulo, uma 7ª, 6ª série. Hoje, Deus me deu a honra de estar falando para vocês em nome dEle. Isso não é meu, isso não vem de mim, isso vem de Deus, mas pela fé, que também vem dEle para mim. Então nós precisamos nesta noite mudar esta ação, mudar esse jeito de agir. Esta epístola de Tiago, ela foi escrita por volta de 48 a 62 depois de Cristo. Mas ela é tão atual para nós, mas tão atual para nós como naqueles tempos. 48 a 62 a.C. e ela continua sendo atual. E eu pergunto para você, por que esta palavra é atual, se ela foi 48 a 62 depois de Cristo? Parece que tem alguém lá no portão. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela se renova a cada dia. Hoje temos problemas de entendimento, temos problemas, por exemplo, de entendimento quanto ao dízimo. Tem pessoas que se dizem cristãs, mas são contra a dízimos, são contra ofertas. Temos problemas de entendimento sobre missões. A igreja tem problemas de entender que ela foi chamada para ser uma igreja missionária. Todos vocês que aqui estão são missionários chamados por Deus. Pastor, mas eu não posso ir para o campo. Não, mas você pode enviar alguém para o campo. Você pode ajudar alguém no campo missionário. Temos problemas de fazermos missões. Temos problemas de entender que o bairro aqui onde a igreja se encontra, na Amaro Pontes, na Chácara Dourado, precisa desta igreja saindo para fora das 4 paredes, amando este povo que precisa ser salvo. Nós precisamos entender, porque Tiago vai trabalhar isso. Nós precisamos entender em vivermos na prática da palavra de Deus. Nós não estamos na terra por um acaso. Você não nasceu por um acaso. Você não é um acaso da natureza. Você é feitura de Deus. Deus fez você para o tempo que se chama hoje. Deus fez você para ser diferente, viver uma vida alegre e completa em Cristo Jesus. Tiago aqui é um cara muito ético. Tiago é muito ético e nos mostra como a palavra de Deus deve ser vivida pela prática. Então Tiago é um cara ético, é um cara prático, e ele vai enfatizar no livro, nesse texto, os deveres do cristão. Tiago vai enfatizar os deveres do cristão, chamando a nossa atenção para vivermos uma vida genuína, não uma vida de confronto com os outros, não uma vida de brigas e de intrigas, não, mas vivemos uma vida em amor, porque Jesus Cristo disse: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Eu não posso dizer
que amo você, mas não amo fulano? Como eu posso dizer que não amo fulano a quem vejo e digo que amo a Deus a quem não vejo? A Bíblia diz aí, Pedro, que eu estou me enganando a mim mesmo, né? Nós precisamos olhar para isso. Ao fazer isso, Tiago nos repreende, Tiago nos chama a atenção para que as mesmas coisas que estavam acontecendo, a negligência dos cristãos daquela época, Tiago hoje nos chama a atenção para as mesmas negligências. Não podemos envergonharmos o nome de Jesus, não podemos negligenciarmos os deveres cristãos. Mas nós muitas vezes, por querermos entender um cristianismo mundano, hipócrita, vivemos de uma forma egoísta, e Tiago então vem chamar a nossa atenção para isso. Tiago está chamando a atenção daqueles cristãos do ano da década de 48 a 62 a.C. Então conta-se do ano 0, aliás, depois de Cristo, né? Pós-Cristo, ele chama a atenção da igreja, ele chama a atenção para a igreja cumprir os seus deveres, para a igreja viver segundo aquilo que Jesus nos ensinou. O que Tiago está fazendo? Está analisando. Tiago, nesse texto, ele está analisando a natureza de cada cristão. Se a natureza daquele cristão é genuína ou não. E ao mesmo tempo está nos estimulando a nós que hoje somos leitores da palavra de Deus, para provar diante deste mundo que precisa de Jesus a nossa fé. Provar de que forma? Pelas obras. Pelas obras. As pessoas podem dizer que têm fé em Jesus. Elas podem, porque o texto diz lá no versículo 19: crês tu que Deus é um só? É uma pergunta. E o texto responde: fazes bem, até os demônios creem, mas não obedecem. E se você crê e não tem obra, a tua fé é morta, porque a palavra de Deus está dizendo. Então, como eu mostro esta minha fé? Pelas obras. A obra salva? Nunca. Quem salva é Jesus. Mas eu sou salvo para fazer a obra de Deus na terra, para ver meus filhos servindo a Deus, para ver meus netos servindo a Deus e se livrando deste mundo cruel. Muitos pais hoje e mães pensam que criam filhos na base da chicotada, vai ensiná-los a se desviar do mundo. Não, o temor de Deus implantado no coração da criança é o princípio da sabedoria. A palavra de Deus diz: é a verdade. É a verdade. Então eu quero falar com você, minha querida e meu querido, nesta noite. Quero falar com você sobre este assunto. Voltemos à prática do Evangelho. O resultado de uma pessoa que tem fé para a salvação é as obras. É as obras. Aqui aprendemos uma grande lição através de duas perguntas no versículo 14. O versículo 14 faz duas perguntas. Qual é o proveito de alguém que diz ter fé, mas não tem obra? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? A resposta é não. Porque a pessoa diz que tem fé da boca para fora. Não é porque ela dá uma cesta básica que ela é salva. Não, mas é porque ela faz pela fé, que aquela pessoa, ao se alimentar, ao se vestir, ela vai entender que o caminho verdadeiro não é
Jesus. Esta pessoa vai mudar de vida. Se você pegar uma pessoa na sarjeta e ela queira mudar, e se você trabalhar a vida dela, se você ensiná-la na palavra de Deus, no futuro ela será um grande homem e uma grande mulher. Um grande homem e uma grande mulher. Então faz duas perguntas. Mas por que, pastor, você diz não? Baseado somente nesse texto, não. Lá em João, lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, tem um texto muito interessante que nós precisamos atentar para isso. Mateus 7, 21 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Nós precisamos então entender qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que vivamos uma vida em santidade, separada do pecado, não das pessoas, porque Jesus nos chamou para amar as pessoas, para ir buscar as pessoas, seja ela bêbada, seja ela mendigo, seja quem quer que seja. Jesus ama este povo, mas eles estão perdidos. Jesus não nos chamou para sermos ricos de dinheiro, mas nos chamou para sermos ricos de graça e de misericórdia por este povo caído. Saiba disso, entenda isso nesta noite. Dizer que tem fé realmente e realmente ter fé é duas coisas totalmente diferentes. Dizer que tem fé e ter fé realmente é duas coisas totalmente diferentes. É como dizer que o crente é crente, mas as suas ações mostram algo diferente. Toda pessoa que recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele aprende não com o pastor, mas ele aprende com a palavra de Deus que ele deve ser diferente. Ele busca conhecimento na palavra, ele busca se capacitar na palavra, ele busca entender. Então você dizer que é crente e ser crente de verdade é duas coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Nós não fomos chamados para dizer o que somos, nós fomos chamados para praticar o que somos. É algo fantástico em que o mundo não entende isso. Isto é loucura para as pessoas que vivem aí fora. O crente não foi chamado para dar esmola. Esmola quem dá é as pessoas que não têm Jesus. Dá com uma mão e sai falando o que fez, tá certo? E aquela pessoa já era, fez. Não, o cristão olha, se compadece, se coloca no lugar daquela pessoa e procura de todas as formas ajudar. Não foi assim que Jesus fez conosco? Não somos salvos pelas obras. Não pense que a obra salva. Não pense que ter boas obras na terra salva. Não pense que dar esmola salva. Não pense que dar cesta básica salva. Não pense que dar quilinho na porta salva. Não pense que dar um prato de comida faz você melhor do que qualquer outra pessoa diante de Deus. Não pense nisso. Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, porque entregamos nossa vida a Ele e cremos na morte e ressurreição, cremos que o sangue de Jesus nos purificou de todo o nosso pecado, e por Ele fomos chamados e não vivemos mais na prática deste pecado. E o que vai evidenciar esta vida é aquilo que você tem feito para o reino de Deus. Não pense que diante de Deus eu sou bom ou você é bom. Ninguém é bom diante de Deus. Ninguém, a palavra de Deus diz.
o que a palavra de Deus diz nesta noite para nós. Então olhe para Jesus. O que vai evidenciar é aquilo que você tem feito. João 10:30 diz o seguinte: Jesus dizendo dele: eu e o Pai somos um. É grande esse versículo, né? Eu e o Pai somos um. Por isso a Trindade Santa, um Deus. Um Deus. 3 formas distintas dele se revelar ao homem. Um Deus. Eu e o Pai somos um. O que demonstra que Jesus e o Pai eram um? O que mostra para a gente, o que nós acreditamos então, que Jesus e o Pai é um só. É quando você lê o Novo Testamento e você vai ler o Antigo, você percebe a ação de Deus no Antigo, a mesma ação de Deus no Novo Testamento, na pessoa de Jesus Cristo. A mesma obra de Deus no Antigo Testamento para a salvação é a mesma obra de Jesus no Novo Testamento para a salvação. O que prova diante das pessoas que você é filho e filha de Deus são as mesmas coisas que você faz, que você pratica, que Jesus praticou: amor, misericórdia, graça e perdão. Isso mostra quem somos para as pessoas. Quando você vai para o livro de Atos, você vai aprender algo interessante. Aqueles homens, durante o ano inteiro, eles iam para sinagogas e eles ensinavam. E as pessoas observavam eles. E no decorrer de um ano, eles dizem: vocês são cristãos, porque vocês é igualzinho àquele Cristo. Nós precisamos entender isso. Precisamos ter as mesmas ações de Jesus. E aí nós vamos continuar aprendendo com a palavra de Deus quando nós vamos para o versículo 15 e 16. Vamos continuar aprendendo para melhor. E de que forma? Pondo em prática a nossa fé. Quando eu converso com um jovem, eu vejo no jovem uma força extraordinária, uma coragem tremenda para vencer obstáculos. Só não tem fé para fazer isso, por causa de muitas dúvidas. E aí sabe o que eu digo para eles? Vocês podem chegar a presidente da República, se vocês quiserem. Para chegar ao céu é se você quiser. Porque tem atitude para ser tomada. É o mesmo que você chegar para uma pessoa e dizer: você é filho de Deus, você é filha de Deus. A pessoa diz: sou. E aí você abre João 12 e diz: leia. Aliás, João 1,12. João 1,12 diz: leia. E lá diz: mas todo aquele que o recebeu, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. E o que vai autenticar que você é um filho de Deus são as tuas obras de amor. São as tuas obras de amor. Se um irmão ou irmã tiver carência de roupa, o versículo vai dizer, e necessitado de alimento cotidiano, e alguém dentre vós disser, ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, sem dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então está o mendigo lá na rua e me dá uma prata para eu comer um pão, e você deu a prata, mas você não deu o necessário. Do que valeu isso? Foi isso que Jesus fez? Não, ele fez uma obra completa. E ele disse: ide pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Entende? A toda criatura nós devemos pregar o evangelho, sem distinção de pessoa. De que proveito tem se você não der o necessário para o corpo?
se você não esquentá-lo, der pano, roupa para ele se esquentar à noite do frio? Do que adianta? Só para dizer que fez? A obra de Deus é feita pela fé e é completa. Vejamos os ensinamentos de Jesus. O nosso pressuposto de prática de vida tem que ser olhando para Jesus. Não é olhando para o pastor. Pode olhar também para o pastor, mas olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Lá em Mateus, capítulo 25, versículo 35 e 36, Jesus disse: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e fosse me visitar, preso e fosse ver-me. É Jesus dizendo dele. É Jesus dizendo dele. Muitas pessoas convidam Jesus para ir para a casa dela, mas quando Jesus chega na porta, ela diz: Jesus, é daí para cá, porque aqui para dentro mando eu, e sabe como é que é? Eu tenho o meu estilo de vida, né? Eu não vou mudar por causa de ninguém. Até eu brinco, né, Gabriela? A pessoa tem a síndrome da Gabriela, mas não é essa Gabriela, é aquela que diz: eu morri assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela. Olha, irmãos, se você nasceu assim e se você não mudar, eu sinto ter que dizer: isso aqui é a verdade. Isso aqui é a verdade absoluta. Nenhum homem na face da terra, na face da terra é mais sábio e tem mais conhecimento do que isso aqui. E esse aqui é para você. É para você praticar. Isso aqui é o teu manual de instrução, manual do fabricante. Deus fez você e aí fez o manual para você se guiar. Mas às vezes a gente compra uma televisão, fazendo um parafrase aqui, né? Compra uma televisão, eu sei lá como é que é o nome das televisões aí que você mostra o celular, a bicha já liga, já começa a falar, é um negócio de doido. E aí vem um manual lá desse tamanho, né? E o cabra nem lê aquilo, mete a televisão lá na tomada, aperta o botão e sai apertando o botão e apertando o botão. Não, irmãos, leia para você saber operar o negócio, né? Leia para que você, então a Bíblia é a mesma coisa. E quando Jesus diz: tive fome, me deste de comida, estava nu e me deste de vestir, fui forasteiro e me acolheste, acolha Jesus na sua casa, acolha Jesus dentro de você, viva pelo amor de Cristo Jesus. Vale a pena você viver, vale a pena. Jesus está falando, quando ele diz isso, por incrível que pareça, é só você ler o capítulo, Jesus está falando do grande julgamento, daquele grande dia, no dia em que todos aparecerão diante de Deus para prestar conta. Será que podemos chegar diante de Deus vazio de obras? Olhe a prática do servo infiel. Olhe a prática do servo infiel lá em Mateus. Vocês lembram a prática do servo infiel? Um senhor, e ali é mostrando como Deus vai agir. Então um senhor chama 3 pessoas que trabalham com ele e diz assim: olha, eu vou fazer uma viagem, então eu vou dar 5 talentos para você, e para você eu vou dar 2 talentos, e para você eu vou dar 1 talento. Então Deus dá o talento a cada um de conformidade com a sua capacidade. Aquele pegou 5, já saiu na carreira para negociar, aumentou, multiplicou, mais 5. Aquele que recebeu 2 também saiu, foi lá, multiplicou, mais 2, 4. Aquele que recebeu 1, medroso, frouxo, sem obra nenhuma, sem fé nenhuma, cavou um buraco e
entregou o dinheiro, enterrou o dinheiro. Quando o seu senhor chegou, o que tinha 5 falou: olha, está aqui os seus 5, mais os 5 que o Senhor me deu. O outro: está aqui os seus 5, os seus 2, mais os 2 que o Senhor me deu. Aquele que recebeu 1, que era a capacidade dele de multiplicar por 1, ele diz assim: Senhor, sendo o Senhor justo, e o Senhor colhe aonde não plantou, eu tive medo, peguei o dinheiro e enterrei, está aqui o teu 1 talento. E ele diz: servo infiel, amarrai-vos, jogai-lo nas trevas, lá vai haver ranger e gritos e dores. Joga lá, deixa ele lá, esse não tem parte comigo. Não está falando de multiplicar dinheiro, irmãos, está falando de prática de fé, está falando de obra. É que as pessoas vivem danados por dinheiro. O dinheiro faz parte da vida do ser humano, mas não é tudo. Tudo na tua vida é Jesus. Então você olhando e continuando aprendendo, no versículo 17, você pode até dizer que tem fé. Se a tua fé não tem obras, o texto diz que é morta. Então você pode dizer: eu tenho fé em Deus. Mas um tempo atrás eu falei sobre os estilos de vida, lembra? Então mostre isso em ação. Se não é morto. É o mesmo que dizer: eu sou crente, mas vive na prática do pecado. É um crente morto. Porque todos aqueles que nascem do pecado, mortos no pecado e nos seus delitos. Assim é a fé sem obra. Nós fomos evangelizados por pessoas que vieram de fora. Precisamos fazer a obra de Deus. No versículo 18, nos fala sobre fé e obra. Eu estou falando isso porque Deus tem me instruído a estar pregando neste livro, para que a igreja do Senhor, que é você, seja despertada para evangelizar este povo que precisa de Jesus. Eu quero que você imagine comigo agora quantas meninas jovens, meninos jovens estão se prostituindo no álcool e nos vícios das drogas e pondo as suas famílias em perigo. Quantos pais hoje estão chorando por causa, e mãe por causa dos seus filhos? Quantos estão? A igreja precisa se movimentar para fora das 4 paredes, não para dentro das 4 paredes. Nós fomos chamados para fora das 4 paredes. Então, meus queridos irmãos, a obra é a evidência de alguém que vive pela fé. O justo viverá pela fé, mas esta fé tem obra? Lembram da pregação do Clenaldo? O justo viverá pela fé. É verdade, Paulo vai dizer isso, mas tem que ter obra para mostrar que tem fé. E Paulo vai mostrar isso quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Aliás, esse versículo é um versículo exposto em tudo quanto é lugar, é dito por muita gente: tudo posso naquele que me fortalece. Não sabe do que está dizendo. Paulo está dizendo: aprendi a passar fome, aprendi a viver na fartura, aprendi a não ter dinheiro, aprendi a ter dinheiro, aprendi a ser açoitado, aprendi a não ser açoitado, aprendi a ser apredejado, aprendi a não ser apredejado. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Passei por tudo isso porque o Senhor me fortaleceu. É o que Paulo está dizendo. É o que Paulo está dizendo, tá certo? A fé, ela demonstra a prática da obra, meus queridos irmãos. Então o versículo 19 diz: crê tu que Deus é um só? Pergunto para você, quantas pessoas que você pergunta se elas crerem em Deus, e elas dizem: creio em Deus. Muitas pessoas dizem. Aliás, para todas que eu pergunto, só não os ateus. Só não os ateus. E o versículo 19 de Tiago 2 diz: faz uma pergunta: crê tu que Deus é um só? Aí ele continua: faze bem.
Então você faz bem em crer que Deus é um só. Só que ele diz algo que deve levar a gente a pensar. Ele diz: até os demônios creem e tremem. Então os demônios creem que Deus é um só. Não se espante não, porque a Bíblia diz. E se ela diz, é verdade. O texto bíblico diz isso. Creem e tremem. Eles não obedecem a Deus, mas eles tremem. Eles tremem diante de Deus. Talvez você até agora tenha aceitado uma fé mental. Fé mental é aquela que teu pai e tua mãe te ensinou desde criança. Eles inculcaram em você porque também foram inculcados, os outros também foram, então o erro vem de trás. Como o pecado vem lá de trás, o erro vem lá de trás, até os dias de hoje. Então é uma fé mental, não é uma fé de experiência, não é uma fé de prática, mas é uma fé inculcada. Alguém disse e você acreditou. Mas e o que a palavra de Deus diz? E aí você diz, tem fé, mas não tem obra. E a evidência da fé, do crer, é as obras. Veja que até os demônios creem, não tremem, eles não têm obra. E nunca terão, porque eles vêm para destruir, matar e roubar. Quando o texto diz que eles tremem, não pensem que eles tremem por reverência a Deus. Não pensem que eles temem por amor a Deus. Não pensem nisso. É porque eles fazem oposição a Deus, tentando destruir você. É por isso que eles tremem de raiva. Como diz lá em Pernambuco, eles tremem de ódio. Porque eles tentam de todas as formas destruir você. Quantas famílias eles têm destruído? Quantos casais têm se separado? Porque Satanás tem destruído. Quantos filhos entram por caminhos errados? Porque Satanás tem destruído. E aí nós brigamos uns com os outros. Mas a nossa luta não é contra carne e sangue. É contra as potestades no mundo espiritual. A fé sem obra é inoperante. Talvez por isso, você tem dito que tem fé, mas não tem obra, ela é inoperante. E talvez, tão somente por isso, seus amigos não se convertem a Jesus. Talvez por isso, e tão somente por isso, seus parentes não se convertem a Jesus. Porque quando eles pisam no seu carro, você dá um murro. Porque quando eles dizem que você é grosso, você responde com mais força ainda. E quando eu negava Jesus, a Bíblia diz que eu era inimigo de Deus. Mas quando eu me vi no tremendal de lama, como o salmista diz, quando eu me vi no atoleiro até o teto, e eu olhei para os céus e eu clamei, Jesus diz: eis-me aqui, vem filho meu. É com você do mesmo jeito. Então quando as pessoas disserem algo a teu respeito, não responda com mais força, examine-se a si mesmo. E se a Bíblia diz que você deve examinar-se, examine-se. Se a pessoa diz algo que você não é, use de misericórdia, como Jesus usou de você. Olhe para ela e diga assim: puxa vida, ela está errada, ela não sabe quem sou eu. E eu pergunto para vocês, se a pessoa está errada, do que vale eu ir discutir com ela? Provar que estou certo, vai valer alguma coisa? Não. Então ame. A Bíblia diz que você junta brasa de fogo sobre a cabeça dela. Aí você olha e diz: poxa vida, ela está certa, eu estou errado. Ora, se eu estou errado,
Bobo eu se eu for discutir com quem está certo. É a mesma coisa, Germano. Quando eu pus a camisa hoje que ficou redondinha, né? Você sabe que tem pano que eles diminuem. E ultimamente minhas camisas têm diminuído. Eu não sei se é a mulher que lava demais, mas minha querida, minhas camisas têm diminuído. Eu não sei se é assim com você, meu. Acho que não, ele é bem esbelto, né? Mas as minhas camisas têm diminuído. Os meus shorts têm ficado apertados. A mulher lava tanto que os bichinhos. Aí hoje ela me dá a camisa para testar, ficou apertada, ela começou a dar risada. Aí você acha que eu vou discutir? Ela está certa, a camisa está apertada, eu vou fazer o quê? Entende, irmãos e irmãs? Isso é ter fé, isso é pôr a fé em prática, isso é ter obras. A fé ela é inoperante. Então, talvez por isso você tem tantos amigos e amigas e eles nunca se convertem a Jesus. Talvez por isso, simplesmente por isso, porque você quer viver igual a eles. Não é para você se intrigar, mas você vai na casa de uma pessoa, respeite ela como ela é, ame ela como ela é, compartilhe do que ela te der com alegria. Saiba que Deus tem algo melhor para você. Agora você precisa querer. Ora, gente, eu sou convertido a Cristo Jesus, eu vou na casa da minha mãe não é, sabe? Aí eu chego lá na Semana Santa que a Bíblia não fala sobre isso. Isso é crença do mundo, sabe? Não tem nada a ver com nada. Aí eu chego lá, minha mãe diz assim: hoje nós vamos comer peixe. E eu vou dizer, vou comer carne? Não, eu vou comer peixe, é comida. Mas qual é o problema nisso? Agora, se ela botasse lá uma cachaça, eu não iria beber. Mas o feijão com farinha, o peixe, né? O macarrão, o arroz, eu vou comer. O cuscuz, né? Eu vou comer. Nós precisamos mostrar para as pessoas que Jesus é diferente daquilo que dizem que Ele é. A obra, aliás, a fé sem obra é inoperante por causa disso. A obra é o diploma. Não é que a obra salva, mas a obra é o diploma. A obra é o diploma. Quantas pessoas aqui são diplomados? Eu sou diplomado, Germando é diplomado, Gabriela é diplomada. Tá, vocês vão arrumar emprego. E aí quando chega lá, vocês dizem que são formados em tal profissão. Eu só vou acreditar se eu disser, cadê o teu diploma? Você tem diploma? É ou não é? A obra, gente, não salva. Ela é o diploma que autentica que você é verdadeiro cristão. Como Germano, eu, Gabriela, o diploma diz que realmente nós cursamos aquele curso. Ou estou errado? A obra é isso, gente. É um diploma que diz, olha, eu sou, está aqui, ó. É o diploma que atesta quem você é. A obra, mas ela não salva, mas ela diz, ela é tua credencial, ela atesta aquilo que você diz ser. Se você diz ser cristão e não tem obra, é morta, porque não tem um diploma diante dos homens, tá certo? É morta. Agora, vamos dar mais uma olhada na Bíblia. Nós precisamos sempre estar aprendendo. Quando você olha para Abraão, quando Abraão teve fé, eu vou ler o versículo 17, deixa eu ver se eu acho aqui, é de Hebreus 11, 17, diz assim, ó: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para ser sacrificado o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. O que o texto está dizendo? Abraão teve um único filho da promessa.
Teve o Ismael, mas é da egípcia, de Agar. Ismael não é filho da promessa. Hoje se diz que são... esqueci, agora deu um branco. Também não vou, né? Então veja, Ismael, filho de Abraão, mas filho da escrava. Tá certo? Isaac, filho da promessa de Deus. E chega num determinado tempo, Deus pede que Abraão sacrifique Isaac. Vá lá, põe ele em cima de uma fogueira, imole e ponha fogo. Abraão então obedece. Mas na hora que Abraão levanta o cutelo, Deus diz: não fira o menino. Não fira o menino. Porque Deus não se agrada de sacrifício humano. O que está acontecendo com tudo isso? Abraão teve a fé testada pela obra. Não é que Deus não sabia que Abraão tinha fé. Deus sabe, Deus conhece o meu e o seu coração. Na verdade, Deus está sondando neste exato momento o seu e o meu coração. E Ele está vendo e sabendo o que está se passando. Abraão oferece seu único filho, Isaac, como sacrifício. E quem pediu? O próprio Deus. Mas Deus está testando a fé de Abraão. Não é para você oferecer seu filho, sua filha hoje. Não é isso. Isso precisava estar escrito para que nós crêssemos que Deus é mais importante do que tudo na terra e que nós devemos obedecê-lo. Abraão, embora Deus conhecesse, né, o coração de Abraão e saber que ele tinha fé, por ele ter saído do meio da sua parentela e ir buscar uma terra que não sabia onde era, Deus então põe a fé dele à prova, para que ele pratique, para que hoje nós olhássemos e tivesse Abraão como o pai da fé. Se não fosse assim, Abraão não era o pai da fé. Veja que a Bíblia não está dizendo para você sacrificar a Deus. Sacrifício agradável a Deus só existe dois: um coração quebrantado, um coração compungido e um espírito quebrantado. Somente. Não é você meter a mão no bolso e dar dinheiro a Deus. Olha, Deus, eu estou te agradando. Não, faça esse sacrifício não. Não agrada a Deus não. Não tente comprar Deus. Mas ficou escrito para que nós crêssemos. O que aprendemos com este ato de Abraão? Abraão pôs sua fé em ação. Ele cria que se isso viesse a acontecer, por ser Isaac o único filho dele, filho da promessa, Deus ressuscitaria. Mas o propósito de Deus não era que Isaac fosse sacrificado, era testar a fé do Abraão. Quantas vezes a tua fé é testada e você esmorece? Quantas vezes você diz: vou entregar a minha vida a Deus, e você ouve um barulhinho e você desiste? Quantas vezes, né? Olhe para as Escrituras. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Se cumpre as Escrituras. Nós lemos aqui o texto do versículo 23. E se cumpriu as Escrituras, a qual diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Não foi a obra do filho de Abraão, mas foi que ele creu em Deus, irmãos. Só que ele ter obedecido, isso testificou a obra, a fé dele. Testificou. A fé produz estas maravilhosas, né, esses maravilhosos milagres. Grandes coisas Deus quer fazer através de você. Pare de dormir. Não durma tanto. Porque por dormir, 5 virgens ficaram para gozar do inferno, né? Pense nisso. Eu quero que você pense nisso nesta noite. A fé produz estas obras maravilhosas. Olhando para o versículo 24,
diz: não por fé somente, precisamos ter uma fé produtiva, de obras, bons frutos, para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa façais para a glória de Deus. Aleluia. Você ensina, faça para a glória de Deus. Quando eu me converti, eu saía daqui para cozinhar lá no Harmonia, eu saía dizendo: vou cozinhar para a glória de Deus. Eu cozinhava para um monte de pessoas que não criam e não queriam Jesus, porque tinha muita bufufa, arame e carvão. Mas eu dizia: eu estou fazendo para Deus. Fazia o melhor. O melhor. Faça o melhor para Deus. E Deus é que vai te dar a tua recompensa. Olhando para o versículo 24, olha o que fez a meretriz Raabe. Vocês sabem o que é meretriz na Bíblia? Hã? Não? Meretriz é a prostituta, né? Olhe o que fez a meretriz Raabe, olhando para o versículo 24. Olhe o que fez. Você olha para o 24, pega o paralelo lá de Josué capítulo 2, versículo 1 e 2 e 3 e ali em diante. Olhem o que fez a meretriz Raabe. A fé salva o pior pecador quando ela ou ele é evidenciado essa fé pela obra. Pior pecador do mundo. Um deles era eu. Deus salva quando esta fé é evidenciada pela obra. Quando tem uma atitude: eu quero Jesus, e segue a Jesus. Então a gente olhem para isso. O que prova que a fé da Raabe era sincera? O que prova para nós que a fé da Raabe era sincera? É fácil, quando você lê Josué capítulo 2, a partir do versículo 1 você vai lembrar. Jericó, uma cidade inexpugnável. Israel passa o Jordão. Se não me falha a memória, e sou novo, Josué manda 2 espias espiar Jericó e a terra. E eles entram então em Jericó. E quando chega lá o pessoal, lá os soldados, ficam sabendo que tem espias. A casa de Raabe, para vocês terem ideia, era em cima do muro. E eles correm, então Raabe esconde esses espias dentro de casa e diz: vocês servem a Deus verdadeiro. Quando vocês derrubarem essa cidade, porque Deus vai entregar nas suas mãos, salva a minha vida e da minha família. E eles dizem: se todos aqueles que estiverem dentro de casa, todos serão salvos. Não seremos culpados do sangue daquele que pegarmos lá fora, da família de Raabe. E Raabe manda eles irem por outro caminho. É interessante, muito interessante essa história, porque foi o ato dela, de Raabe, com a própria vida dela em risco. Porque se os soldados soubessem que Raabe estava escondendo hebreus, que eram espias, morria ela, a família e os espias. Mas foi o ato dela abrir mão da própria vida, crendo em Deus, que não era para ela ainda, tá certo? Foi salvo ela, a família, porque elas creram. E qual é a obra dos espias? Cumprir com a palavra, cumprir com o acordo que foi feito, mesmo sendo ela uma meretriz. Tem que cumprir o acordo, porque serve ao Deus verdadeiro. Quando você empenhar a tua palavra, mesmo com prejuízo, cumpra a tua palavra. Não volte atrás. Volte atrás para se arrepender, mas faça. Como essa ação prova a fé dela em Deus, os hebreus foram salvos, Jericó foi derrotado e os hebreus continuaram. Olhando para o versículo 26 para a gente
ir para a parte final. Eu não sei se eu já passei do horário. O texto: o corpo sem espírito é morto, ou não? É fato, né? O corpo sem o espírito está morto. O texto diz isso, porque assim como o corpo sem espírito é morto, está morto o corpo. Assim como o corpo sem o espírito é morto, assim a fé sem obra. Sabe quando sua fé é posta em prática? Através das obras. De todas as formas que você imaginar. Tudo que vamos fazer, o que fazemos é bom, porque fazemos olhando para Deus, fazemos obedecendo a palavra de Deus, fazemos porque cremos que Deus irá mudar essa chácara dourada, fazemos porque nós acreditamos que o café com as crianças dessa chácara dourada vai constituir homens e mulheres totalmente diferentes, firmados em Jesus Cristo, e essa juventude no futuro farão disso aqui um grande lugar. Já é um grande lugar, pois a igreja do Senhor, a palavra de Deus está aqui para mostrar luz e caminho para o povo que andava nas trevas. É o que a palavra de Deus vai dizer lá em João. Precisamos ter esta fé. Precisamos. A fé é o firme fundamento. Diz Hebreus 11, a fé é firme fundamento. As obras são fruto do Espírito, porque está fundamentada na fé em Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, e que habita naqueles que o recebeu verdadeiramente, e entendeu, meus queridos irmãos, entendeu que foi chamado para boas obras da salvação. Então você que ainda não entendeu, ou que está em casa sentado num banquinho, deitado com os pezinhos para cima, levante-se enquanto é tempo e diga sim para Jesus. Diga sim para Jesus. Não o negue dizendo que crê, mas as suas ações diz outras. E eu quero concluir. Nesta noite você está sendo impactado pela palavra de Deus para mudar os seus conceitos. Você está sendo impactado por Deus para mudar os seus conceitos sobre a sua fé em Jesus Cristo e demonstrar esta fé através das obras de Deus sobre a tua vida. Basta você querer, basta você querer. Pastor, como eu faço isso? É simples. É simples. Eu vou dizer 3 passos para você mudar a história da tua vida, a história da tua família nesta noite. Entregue sua vida a Jesus. De verdade. É o primeiro passo. Ah, mas eu já tenho Jesus. Você pensa que tem. Porque o que você vive fazendo diz outra coisa. Então, entregue sua vida a Jesus. Depois que você entrega a sua vida a Jesus, você vem crescer com Jesus na graça e no conhecimento do Senhor. De que forma? Se alimentando da palavra de Deus. Nós jamais iremos prometer aquilo que a Bíblia não promete. Jamais iremos dizer para você aquilo que a Bíblia não diz. E terceiro passo, pondo em prática a obra de Deus em tua vida para alcançar outras vidas. Então perceba que nós podemos colocar que é uma bola. Você é alcançado por Jesus e Jesus te trata, perdoa você e te manda ir buscar outras vidas, que Jesus trata, que Jesus muda a vida daquela pessoa que vai buscar outras vidas. Pastor, quando eu posso fazer agora? Basta você querer. De que forma? Confessando Jesus diante dos homens. Aliás, Deus não toca no coração de ninguém para que se converta. Porque se Ele tocar, Ele está obrigando.
É livre e espontânea vontade. O tempo não é hoje. A palavra de Deus diz que o tempo é hoje e a hora é essa. E aí, né, se você vai se contradizendo, eu vou mostrando que Jesus está te ensinando. Mas eu estou assistindo. Entre lá, diga: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Deixa teu contato, eu entro em contato com você. Pastor, eu estou desigrejado ou desviado, como diz aí fora. Eu não gosto dessa palavra. Eu gosto mais de desigrejado. Saí da igreja porque não tive um encontro com Jesus. Deixa teu contato, eu entro em contato com você e vou te levar a conhecer esse Jesus. E no dia que eu sair desse Jesus, fora desta palavra, você pode dizer: pastor, está pegando besteira, porque a Bíblia não diz. E eu estou dizendo isso não só para você que está assistindo, mas para meus irmãos que estão aqui, e eles me conhecem. Eles me conhecem, que eu me deixo ensinar quando é. Amém? Amém. Mamãe? Deixa eu ver aqui a máscara. Palavra maravilhosa. Glória a Deus. Para vocês, né, que ainda não conhecem Jesus, vale muito a pena seguir a Jesus. Hoje ainda estamos de portas fechadas, mas temos visitantes. Tem o Adenilton, seja bem-vindo. O Francisco, Eliane e a Fernanda. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Voltem sempre. E para os irmãos, né, só relembrando, para os irmãos que ainda não deixaram o nome a respeito do culto, que vai ser dia 16, para vocês darem o nome para o Cido, certo? É isso. Amém, glória a Deus. Vamos orar, agradecer a Deus? Deus é maravilhoso, gente. Eu sempre costumo dizer, mas tudo é no tempo de Deus. Se eu soubesse que Deus era tão bom, eu tinha me convertido no ventre da minha mãe. Mas como no ventre da minha mãe eu ainda era tenro, né? Não sabia o que era isso, demorei até os 37 anos. Mas aconteceu, e eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, e espero que você também esteja para a honra e glória do Senhor. Espero que você possa salvar no poder de Cristo Jesus muitas almas, que você possa ir levar a palavra de Deus àqueles que estão sofrendo, àqueles que estão sendo humilhados. Irmãos e irmãs, o bálsamo do Espírito Santo, a palavra de Deus, ela vem para curar, ela não vem para trazer peso para ninguém, ela vem para curar. E eu quero orar nesta noite com você. Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, quero nesta noite, Senhor, te agradecer, te louvar e bendizer o teu nome, ó Deus, pela tua palavra, pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Quero agradecer, Senhor, por esta família que está aqui conosco nesta noite. Deus, que o Senhor fale ao coração deles, concede a eles, Senhor, todo o desejo nobre do coração deles, para a honra, glória e louvor do teu nome, Senhor. Agradeço também, Senhor, pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui comigo, Senhor Deus, por estes irmãos e irmãs que estão em casa ouvindo a tua palavra, pelos amigos e parentes e amigas que estão ouvindo e irão ouvir esta palavra, Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa falar ao coração deles e eles possam decidirem, Senhor, mudar a vida deles, entregando-a a Jesus, para a honra e glória e louvor do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, Cristina lembrou que amanhã vai ter a cirurgia do pai do Nil. Pediu para orar por ele. Orar pelo pai do Nil, né, que é o meu genro. O Nil é o meu genro, o pai dele vai fazer a cirurgia. A senhora é velha demais, né? Que ele não ouça isso. Vamos estar orando pelo pai do Nil. Senhor Deus, Pai Santo, em nome de Jesus, queremos colocar o teu servo, Senhor, o irmão Heraldo, nas tuas mãos. Que o Senhor use ali os médicos, ó Deus, para que corra tudo bem nesta cirurgia, Senhor Deus.
e que em nome de Jesus ele saia de lá restaurado, e que em nome de Jesus ele possa glorificar o teu nome, Senhor. Para a honra e glória e louvor do teu nome, nós oramos, Senhor. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja, e a igreja diz: amém. Vamos em paz, em nome de Jesus. Glória a Deus.